Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 9. O tema da nossa palavra nesta noite é seguindo em frente. Seguindo em frente. Este é o tema da mensagem nesta noite de domingo. Seguindo em frente. Atos, capítulo de número 9. Faremos a leitura a partir do verso de número 1. E diz assim a palavra de Deus. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias! Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procura destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, a tua palavra está diante de nós nessa noite, mais uma vez. E queremos te pedir, fala conosco, nos exorta por meio da sua palavra, nos edifica por meio da sua palavra, nos fortalece por meio da sua palavra, nos desafia por meio da sua palavra. E que em nome de Jesus, ó Pai, possamos estar com os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor quer falar conosco nesta noite, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.
A história que acabamos de ler é, na minha humilde opinião, uma das mais belas histórias de conversão. A história que acabamos de ler é, na minha humilde opinião, uma das mais belas histórias de transformação na vida de alguém, na vida de uma pessoa. A história que acabamos de ler em Atos capítulo 9 é uma história conhecida. Muito provavelmente você já tenha feito a leitura deste texto algumas vezes. Provavelmente você já tenha ouvido algumas mensagens a respeito desse texto, a respeito desta palavra. Atos capítulo 9 nos fala da conversão de um homem chamado Paulo, que aqui em Atos capítulo 9 ainda era chamado Saulo. Atos capítulo 9 é a história de conversão de um daqueles que veio a ser um dos maiores homens da história da Bíblia, se não o mais proeminente, um dos mais proeminentes do Novo Testamento, e diria eu, me arriscaria a dizer, de toda a Bíblia. Atos capítulo 9 nos conta a história de um homem que veio a se tornar um grande apóstolo. Hoje temos, por exemplo, à nossa disposição 13 cartas escritas por este homem, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 9 é a história da conversão do tão conhecido Paulo, aqui ainda chamado de Saulo. Um homem que, nos diz a Bíblia, era um perseguidor do Evangelho. Um homem que, nos diz a Bíblia, era alguém que perseguia os discípulos de Cristo Jesus. O objetivo de Paulo era perseguir os servos do Senhor. O objetivo da vida de Paulo era perseguir o Evangelho. Esta era a saga deste homem. Este era o alvo deste homem. Um homem que ameaçava os discípulos de Cristo de morte. Um homem que ameaçava aqueles que serviam ao Evangelho de morte. Aliás, nos diz a palavra de Deus, um homem que estava a caminho de Damasco, justamente para prender homens que serviam a Cristo, justamente para prender mulheres que serviam a Cristo Jesus. E este homem, que tinha sua vida voltada para perseguir o Evangelho, para perseguir os discípulos de Cristo, agora, num dado momento da sua vida, é surpreendido por Cristo. É surpreendido pelo Cristo daqueles que ele perseguia. Agora, este homem, que tinha sua vida voltada à perseguição ao cristianismo, é transformado de forma maravilhosa por Jesus. Tem a sua história modificada por Cristo Jesus. Tem a sua história reescrita por Cristo Jesus. Agora este homem aqui, ainda chamado de Saulo, agora este homem voltado para perseguir os cristãos, para ameaçar de mortes os cristãos, este homem agora é iluminado por uma luz capaz de acabar com toda a escuridão. E diz a Bíblia, em João capítulo 8, versículo 12, o seguinte, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É exatamente isto que este texto da palavra de Deus está nos mostrando. Um homem que é iluminado por uma luz capaz de acabar com toda a escuridão. E Jesus é essa luz.
Jesus é essa luz capaz de acabar com um coração que está na escuridão por causa da incredulidade. Jesus é essa luz capaz de acabar com a escuridão de um coração que está assim por causa da religiosidade. Jesus é a luz capaz de acabar com a escuridão de um coração que está assim por causa da idolatria. Jesus é a luz capaz de acabar com a escuridão de um coração que está assim por qualquer outro tipo de prisão, por qualquer outro tipo de pecado. Jesus é essa luz. E essa luz entra no coração de Paulo, essa luz muda o coração de Paulo, essa luz transforma o coração de Paulo. E é interessante perceber isso, porque Paulo correu de Cristo, mas Cristo o perseguiu e o alcançou. Paulo resistiu a Cristo, mas Cristo o desarmou. Paulo perseguiu Cristo com ódio, mas Cristo o converteu. Paulo era um completo estranho, mas Cristo fez dele um membro da família. Paulo era um inimigo, mas Cristo fez dele um amigo. Paulo estava na carne, mas Cristo o colocou no espírito. Paulo estava sob a lei, mas Cristo o colocou sob a graça. Paulo estava morto, mas Cristo o fez vivo para Deus. Paulo estava condenado, mas Cristo o salvou. E fez assim comigo também. E fez assim com você também. Essa é a luz que muda a história. Essa é a luz que transforma vidas. Esta é a luz que salva pessoas. Realmente uma linda história. Uma poderosa história. Uma linda história de transformação de vida que mostra todo o poder de Deus e tudo aquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. E Deus fez na vida de Paulo. E Deus continua fazendo na vida de muitas pessoas. Mas essa linda história de Paulo não acaba aqui no capítulo 9 de Atos. Aliás, aqui em Atos capítulo 9, a história de Paulo está apenas começando. Atos capítulo 9 é apenas uma introdução na história deste homem chamado Paulo. Muita coisa ainda iria acontecer na vida de Paulo. Muitos eram os planos de Deus na vida de Paulo. Grande era a missão que Deus tinha preparada para este servo dele chamado Paulo. Ainda haveria muita coisa pela frente. E Paulo precisava seguir. Paulo precisava prosseguir. Paulo precisava continuar caminhando. Paulo literalmente precisava colocar o pé na estrada. Tanto que posteriormente a Bíblia vai nos contar sobre diversas viagens missionárias de Paulo. E por onde ele passava, ele pregava o Evangelho. Por onde ele passava, ele anunciava que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas o que me chama a atenção é que Paulo poderia ter ficado sossegado após ser salvo. O que me chama a atenção é que Paulo poderia ter ficado acomodado após a sua conversão. O que me chama a atenção é que Paulo poderia ter tomado a decisão de ficar apenas como um membro de uma igreja sentado em um banco, em uma cadeira, o resto da sua vida. O que me chama a atenção é que Paulo poderia viver a sua vida a partir daquele momento, a partir da sua conversão, de maneira confortável. Ele poderia ter optado por uma vida mais tranquila. Ele poderia ter pensado, nada de missões. Ele poderia ter pensado, nada de evangelismo. Ele poderia ter pensado, nada de viagens. Ele poderia ter pensado, vou viver a política da boa vizinhança e não quero incomodar a ninguém, porque talvez esse evangelho não seja importante para as outras pessoas, como foi para mim. Ele poderia ter pensado assim, mas não pensou. Paulo poderia ter optado por uma vida de comodismo após ser salvo, mas não optou, porque Jesus o escolhe para pregar o evangelho.
Jesus o escolhe para ser nas mãos de Deus um instrumento. Jesus o escolhe para anunciar a salvação. Jesus o escolhe para fazer a diferença. Jesus o escolhe para viver toda uma vida servindo ao reino e levando pessoas a conhecerem a Cristo. E talvez você não entenda, mas Deus nos escolheu também para esta missão. Deus chamou a você também. Deus quer que você também fique envolvido com missões. Deus o salvou para também estar envolvido com evangelismo. Deus o chamou também para falar a respeito de Cristo, de quem Cristo é, das obras que Cristo faz. Deus o chamou para pregar o evangelho de Cristo. Deus o salvou e o chamou para anunciar a salvação. Deus o chamou e o salvou para amar o perdido. Porque Deus, além de te salvar, quer te usar grandiosamente. E mais, meu irmão, Ele quer te usar todos os dias da sua vida, em todos os momentos. E me chama a atenção o fato de que Paulo tomou a decisão após a sua conversão de falar a respeito de Cristo. E essa é a decisão que nós precisamos tomar em nossas vidas, falar a respeito de Cristo, porque ainda existem muitas pessoas que precisam de salvação, meu irmão. Ainda há muitas pessoas que precisam ouvir de Cristo, e Deus conta comigo, Deus conta com você. Mas talvez hoje a sua pergunta seja: como atender esse chamado? Como viver desta maneira? Como evangelizar? E de maneira rápida, eu gostaria de trabalhar com você nessa noite apenas 2 pontos, à luz deste texto. Primeira coisa que você precisa entender: se coloque imediatamente à disposição de Jesus. Olhe para o verso de número 20. O texto sagrado diz: e logo, imediatamente, no mesmo instante, pregava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Imediatamente, aquele homem se levanta para falar a respeito de Jesus. Imediatamente, aquele homem se levanta para anunciar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, que Jesus é a luz, que Jesus é o pão, que Jesus é a esperança, que Jesus é a saída, que Jesus é a solução. Imediatamente aquele homem se levanta para isso. E é exatamente a mesma posição que nós precisamos tomar, irmãos. Deus quer que evangelizemos hoje, Deus quer que evangelizemos agora. A partir do momento em que fomos salvos, imediatamente somos convocados a pregar sobre Jesus, a falar sobre Jesus. Mas o grande problema, irmãos, é que nós falamos sobre o preço do café, mas não falamos sobre Jesus. Nós falamos sobre a novela das 9, mas não falamos sobre Jesus. Nós falamos sobre o Big Brother, mas nós não falamos sobre Jesus. Nós falamos da rodada do Brasileirão, mas não falamos sobre Jesus. Nós falamos mal do vizinho, mas não falamos sobre Jesus. Nós falamos mal dos nossos irmãos, mas não falamos sobre Jesus. Imediatamente, Paulo se posiciona e anuncia Jesus Cristo. E sabe o que é mais impactante e importante? Para falar de Jesus, você não precisa ser formado em teologia. O evangelho é simples. Você não precisa ingressar a um seminário para anunciar Jesus. Você não precisa de um curso teológico para anunciar Jesus, para pregar o evangelho. O que você precisa é se colocar à disposição de Jesus. O que você precisa é se posicionar como um servo de Jesus. O que eu e você precisamos é sair da nossa zona de conforto. O que eu e você precisamos é sair do nosso comodismo, de nossas bolhas criadas por nós mesmos.
O que nós precisamos, irmãos, é parar de querer esse Jesus maravilhoso que transforma e que muda só para a gente. É muito egoísmo nosso querer Jesus só para a gente. Só para os nossos. Só para os das nossas casas. Apenas para os mais chegados. Todas as pessoas precisam de Jesus. É muito egoísmo nosso ficar dentro de 4 paredes, ouvindo boas mensagens, ouvindo boas canções, tendo bons estudos bíblicos e tantas outras coisas, enquanto lá fora as pessoas morrem sem Cristo. Enquanto lá fora as pessoas estão afundadas no pecado. Está todo mundo muito preocupado com quantas pessoas vão morrer. Mas eu quero dizer para você nessa noite, ainda que eu não queira que ninguém morra, isso é um fato, as pessoas vão morrer, e o grande problema não é morrer, o grande problema é morrer sem Cristo. O grande problema é morrer sem a revelação da palavra de Deus. Porque, meu querido, se não for Covid, será infarto. Se não for infarto, será acidente. Se não for acidente, será diabetes. Se não for nenhuma dessas enfermidades, será morte natural. Mas fatalmente iremos morrer. Portanto, o grande problema não é morrer. O grande problema é morrer e ir para o inferno. Perder a nossa alma. Os homens podem matar o nosso corpo, mas não podem matar a nossa alma. Nós estamos muito preocupados, e justamente preocupados, com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, com pessoas que amamos. Estamos chorando, estamos em lágrimas, preocupados, angustiados. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que em secreto, no teu quarto, você se derramou em lágrimas por uma alma que está indo para o inferno? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Nós precisamos pensar, irmãos, e precisamos imitar a Paulo, e sair pregando o evangelho imediatamente. A igreja não é um ponto de chegada. A igreja é um ponto de partida. Nós nos reunimos aqui para aprendermos mais da palavra, para adorarmos em comunhão, e isso é muito importante. Mas Deus quer nos equipar aqui, Deus quer nos capacitar aqui, Deus quer nos treinar aqui, para os lugares onde estamos inseridos, sejam lugares incendiados pela palavra de Deus, por Cristo Jesus. As pessoas precisam ouvir a respeito de Jesus. Elas não precisam ouvir a respeito de nós. Elas precisam ouvir a respeito de Jesus. Elas não precisam ouvir a respeito daquilo que nós achamos. Elas precisam ouvir a respeito de Jesus. A mensagem urgente é sobre Jesus. A necessidade é pregar sobre o evangelho de Jesus. E agora, imediatamente. Mas uma segunda coisa que eu gostaria de trabalhar com os irmãos aqui nessa noite. Entenda que essa missão de pregar a Jesus, de anunciar a Jesus, de falar sobre Jesus, é uma missão para a vida inteira. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículo de número 24, por favor. Atos capítulo 20, versículo 24. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Ei, Paulo entende que o sentido da sua vida era viver para Cristo e morrer para o mundo.
Paulo entende que o mais importante e o mais precioso na vida dele era anunciar o evangelho, era pregar a palavra, era anunciar a salvação. Paulo entende que isto era urgente, Paulo entende que isso era importante, Paulo entende que isso era primordial, Paulo entende que isso era precioso. Paulo entende também que essa missão não era uma missão para alguns dias, não era uma missão para alguns meses, ou até mesmo para alguns anos. Paulo entende que esta era uma missão para a vida inteira, e isso também é algo que nós precisamos entender. Há muitos crentes que começam bem, mas terminam mal. Há muitos crentes que começam fervorosamente, mas logo à frente desanimam, retrocedem, paralisam, ficam estagnados, são encontrados na inércia. Meu querido irmão, a vida cristã e o chamado de Deus para a nossa vida não deve ser comparado a uma corrida de 100 metros rasos, não, mas de uma longa maratona. Deus está nos chamando para algo e para viver algo a vida inteira. Há muitos crentes que começaram bem e hoje estão acomodados, começaram bem e se sentiram afrouxados depois de um tempo. Há muitos crentes que pregaram o evangelho com toda força, com todo ímpeto, mas que neste momento estão paralisados, não entenderam que há uma chamada para a vida inteira, sucumbiram, desanimaram, desistiram, cansaram. E Jesus está falando para esses crentes nessa noite: é tempo de você se levantar, é tempo de você erguer a sua cabeça. Eu te chamei para pregar o evangelho de Cristo, eu te chamei para anunciar a salvação, para falar aos perdidos. Ei, meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve aqui nesta noite, talvez você tenha um chamado de Deus e por algum motivo parou. É tempo de recomeçar, é tempo de se levantar. Existem pessoas que precisam ouvir de Cristo, e Deus quer usar você, e não o irmão que está do seu lado. Levanta-te, levanta-te, Deus está te chamando. É isso que nós precisamos entender. Precisamos evangelizar em todo o tempo, por toda a nossa vida. Jesus está voltando, e nós não podemos perder nenhuma oportunidade sequer, nenhuma. Irmãos, nós temos uma facilidade muito grande de nos reunirmos em grupos cristãos e falarmos de calamidades, falarmos do caos, do que achamos que deve ser feito ou que deve deixar de ser feito, de apontarmos os acertos e erros de quem está dirigindo a nossa nação, nosso estado, a nossa cidade. Mas temos uma dificuldade tão grande de falar de Jesus, de anunciar o nome daquele que pode mudar as coisas, reverter o quadro, tirar pessoas do lamaçal do pecado e dar a elas a vida eterna. Irmãos, nós precisamos nos reposicionar. Nós precisamos fazer uma avaliação desesperadamente, urgentemente. Esse estilo de vida deve fazer parte do nosso DNA. Nós precisamos amar pregar o evangelho. Nós precisamos amar anunciar Jesus. Nós precisamos amar almas, clamar por almas, chorar por almas, pedir a Deus por almas. Muito facilmente, irmãos, entramos em nossos quartos, nos ajoelhamos e pedimos a Deus por um emprego,
Muito facilmente, irmãos, temos a capacidade de entrar em nossos quartos, dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus um carro. Muito facilmente, irmãos, nós temos a facilidade de entrar em nossos quartos, dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus uma porta aberta para uma faculdade para os nossos filhos. Muito facilmente, irmãos, nós entramos em nossos quartos, dobramos os nossos joelhos para pedir a Deus uma solução para o Covid. Muito facilmente, irmãos, nós entramos em nosso quarto, dobramos os nossos joelhos, choramos, pedindo a Deus para que resolva a nossa situação financeira, para que nos livre de uma enfermidade, ou tantos outros pedidos que devem sim ser feitos. Devemos clamar por essas coisas, devemos pedir por essas coisas. Não há nenhum pecado nisso, não há nenhum erro nisso, mas muito dificilmente entramos em nossos quartos, dobramos os nossos joelhos e clamamos a Deus por almas. Qual foi a última vez que você fez isso? Que você se derramou em lágrimas no secreto, no seu quarto, por amor a uma alma? Pela sua mãe que talvez não se converteu ainda, pelo seu pai que talvez não se converteu ainda, por um filho que talvez não se converteu ainda, por um primo, por um tio, por um irmão, por um amigo, por um vizinho. Qual foi a última vez que você foi encontrado em lágrimas por uma alma? Qual foi a última vez que você tomou a decisão, nesta pandemia que já dura mais de um ano, de ligar para um incrédulo e pregar sobre Jesus para ele? De mandar uma mensagem para um incrédulo dizendo: abandone o pecado e entregue o seu coração para Jesus, porque Ele pode mudar a sua história. Qual foi a última vez? Devemos perceber que há uma urgência, há uma necessidade de se pregar sobre Jesus, e devemos fazer isso a vida inteira. O problema é que muitas vezes nós paramos aquilo que começamos, não damos continuidade. Nós precisamos entender, por exemplo, irmãos, que os trabalhos evangelísticos que estamos realizando em nossa igreja, como visitas, estudos, isso é maravilhoso, isso é abençoado, renova a força de muitos, desperta outros, mas não podemos parar ou achar que isso é o bastante. O evangelismo precisa fazer parte do nosso dia a dia. As nossas visitas, quando pudermos fazê-las, devem sim ser os nossos campos missionários, mas as nossas escolas também precisam ser os nossos campos missionários. O nosso ambiente de trabalho também precisa ser um campo missionário. O nosso vizinho precisa ser um campo missionário. Os nossos familiares sem Cristo, os de perto e os de longe, precisam ser o nosso campo missionário. E mais, irmãos, precisamos fazer isso todos os dias e em todas as oportunidades. Me desespera saber que tem gente que eu amo indo para o inferno. Saber que tem gente que talvez frequente esta igreja, mas caminha para o inferno. Elas não podem sair daqui sem saberem, sem ouvirem que Jesus pode mudar a história delas, que Jesus pode transformar a história delas, por mais difícil que seja, por mais impossível humanamente que pareça ser. Jesus tem poder para transformar qualquer vida, amém, irmãos? Jesus tem poder para transformar qualquer coração. Jesus tem poder para amolecer o coração mais duro que talvez esteja aqui nessa noite. Eu não tenho, você não tem, mas o Jesus que pregamos tem, o Jesus que carregamos tem, o Jesus que anunciamos tem. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Precisamos crer. Nós não podemos esperar mais um ano para falar de Jesus para o afastado. Nós não podemos esperar mais um ano para falar de Jesus àqueles que nós conhecemos e que estão longe do caminho do Senhor. Nós não podemos esperar nem mais um tempinho
para dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e em breve voltará e julgará o mundo. Nós não podemos deixar de pregar, precisamos nos colocar imediatamente à disposição, e ter isso como prática de vida, e a vida inteira. O meu desejo, irmãos, é que em nome de Jesus, essa chama que está acesa, ou que um dia esteve acesa em seu coração, e hoje está quase apagada, não venha se apagar em nome de Jesus, mas que você nesta noite, por meio dessa simples palavra, dessa objetiva palavra, possa colocar o seu coração diante do Senhor, a sua vida diante do Senhor, e entender para o que Deus te chamou, para o que Deus te chamou, para o que Deus te levantou. Que essa chama nunca se apague do seu coração, assim como nunca se apagou da vida de Paulo, e que nós venhamos a, como Paulo, colocar os nossos pés na estrada, porque ainda tem muita gente para ser ganho para Jesus. E colocar o pé na estrada não significa aqui que você tenha que ir para outra cidade, para outro estado, para outra nação. Colocar o pé na estrada para você talvez significa olhar para alguém dentro da sua casa e pregar de Jesus para essa pessoa. Colocar o pé na estrada para você talvez signifique olhar para o vizinho que perece e está indo para o inferno, sem ouvir de você sobre Jesus. Colocar o pé na estrada para você talvez não seja mudar de cidade, estado ou país, mas falar de Jesus para aqueles que perecem no seu ambiente de trabalho. Colocar o pé na estrada para você talvez não seja necessariamente ir para um outro lugar, mas ser, no lugar onde você está, alguém comprometido com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, alguém comprometido em pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em anunciar a salvação. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos.